Meus irmãos e irmãs, com alegria, encontro nesta manhã fazendo uma pequena apresentação do meu canal do YouTube, em que pretendo diariamente partilhar com os paroquianos a Santa Missa. E nessa Santa Missa, naturalmente, a homilia, que o Papa Francisco recomenda tanto, que ela seja breve, bem preparada e sintética, para que ela possa produzir frutos como a semente no coração. E também vou apresentar semanalmente neste canal uma homilia do domingo seguinte, que é uma partilha com os amigos pelos instrumentos teóricos que fui adquirindo ao longo da minha vida e pela riqueza do estudo também realizado em Roma durante tantos anos, partilhar essa palavra que ela pode produzir frutos. Assim nós vemos, o que me inspira também nisso é uma compreensão da palavra de Deus que não pode cair no erro gravíssimo do fundamentalismo, pensar que é ao pé da letra, como alguns fazem, as seitas e outras religiões, e também não escapam alguns católicos, de terem essa tentação da interpretação literal. Mas eu lembro aqui uma passagem de Jesus, quando aquele mestre da lei, aquele escriba, se levantou e, para pôr Jesus à prova, ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Pergunta fundamental para todos que seguimos a Jesus Cristo. E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus faz duas perguntas. Uma é o está escrito, que está escrito, que para a tradição judaica é o texto escrito, a Sagrada Escritura, como a gente lê. E outra coisa é como a gente interpreta, como lês porque essa palavra deverá ser interpretada, aplicada a situações concretas. Por isso os judeus já tinham as escolas rabínicas e que faziam a interpretação oral da lei, a tradição oral, que é uma atualização daquela palavra para as situações concretas. E vamos encontrar na Mishnah, depois no Talmud, os dois grandes Talmudes que nós temos. É como duas faces da mesma palavra de Deus. E assim como os rabinos dizem, né, Deus nos deu uma Bíblia escrita e uma oral. Como lês? É a pergunta. E se para ler a Sagrada Escritura nós precisamos não só do recurso de ter uma Bíblia na mão, e nós temos a Bíblia já traduzida, mas também de alguns recursos que os exegetas vão usar, como os métodos de análise literária e histórico-críticos. Então, por isso, eu gostaria de apresentar esse canal, onde vamos encontrar as missas diárias e também o texto da homilia. O que me inspira também no mundo de hoje é a questão da meditação da palavra de Deus, porque ela é bem útil, necessária para a nossa vida. Basta que nós olhemos o nosso contexto, a nossa situação, o que está acontecendo ao nosso redor. Para inspirar-me em dizer uma palavra agora, na apresentação desse canal, eu apresento aqui então um texto de São Paulo. Quer dizer, Lucas escreve da viagem de São Paulo a Roma, famosa viagem, que nós podemos encontrar no capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos. E lá nos versículos 18 a 20, nós lemos o seguinte: no dia seguinte, batidos furiosamente pela tempestade, começaram a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar até o equipamento do navio.
Por vários dias não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a tempestade continuava a bater fortemente. Por fim, perdemos toda a esperança de salvação. Então, é uma tempestade que se abate, parece essa tempestade que se abateu sobre nós, nesse momento da história em que vemos uma economia decrescendo, perplexidade diante de divisões e críticas e crises e assim por diante. Temos que ter presente aqui, nesse texto que nos ajuda a iluminar por que devemos buscar a palavra de Deus, é que a navegação naquele tempo, claro, tinha que escolher os períodos mais favoráveis para não serem engolidos pelo mar, pelas tempestades e tal. Né? Como diz a Bíblia Pastoral, a navegação era perigosa em qualquer estação, mas sobretudo a partir do outono. O dia do jejum, que começava no início do outono, e nós vemos aqui no versículo 9, que ele diz assim: transcorrido muito tempo, a viagem estava se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado. O jejum é o dia, significa que começou a estação perigosa. E praticamente impossível de navegar no inverno. No outono já é perigoso, no inverno é impossível. A viagem talvez seja empreendida por razões econômicas, transporte de trigo, de carga, de passageiros. Né? Essa viagem lembra a aventura de Jonas, uma espécie de relato da ressurreição de Jesus, porque Paulo e seus companheiros escapam à morte. E depois disso, Paulo vai pedir para que todos comam e bebam, o que os exegetas vão reconhecer também um sinal da Eucaristia, desse comer, beber, celebrar, festejar, porque a vida não foi engolida pelo mar, né? E a esperança, então, é dominante nesse texto. Também gostaria de lembrar, a partir dali, como essa palavra de Deus pode nos salvar em tempestades. Nós podemos ver o seguinte: a narrativa dessa última viagem de Paulo nos narra com vivacidade os acontecimentos que na sua época eram certamente bem conhecidos. A tropa de soldados leva os prisioneiros em navio comercial, já carregado de trigo, e com outros 200 passageiros. A embarcação enfrenta forte tempestade. A vida de todos está em risco, mas Paulo, testemunhando a presença de Deus em meio às tribulações, mantém a calma e consola tanto a tropa que o guarda, quanto os tripulantes e passageiros. Então a narrativa reforça esse espírito, reforça o projeto de Deus no Espírito Santo de testemunhar o Evangelho na capital, em Roma, para onde Paulo está se dirigindo. Por isso, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela precisa de algum instrumento, ela não é fácil de ser acessada diretamente. E então, quando uma sociedade está à deriva, quando parece que todos vamos afogar numa noite, nós temos que procurar essa palavra de Paulo que exorta e encoraja, e para que não nos desesperemos, porque não haverá, diz Paulo, nenhuma perda no meio de vós. Né? E o anjo de Deus que apareceu a ele e deu essas palavras, né? E por isso disse coragem, coragem, né? São palavras que continuam a ser significativas profundamente para nós hoje. E queremos então que esse valor extraordinário da palavra de Deus possa ser colhida na homilia, como diz o Papa Francisco, né, bem preparada, sintética, e para que seja a palavra, essa semente, a palavra, a semente, a palavra, entre no coração, encontre esse terreno fértil e possa produzir frutos.
A palavra de Deus sempre tem a força de exortar, de reanimar, de persuadir, de encorajar, de abrir horizontes, de permitir às pessoas de não deixar-se derrubar pelos acontecimentos e de tomar as decisões justas. Por isso, a minha contribuição, e durante a semana meditando a palavra de Deus, para alimentarmos o terreno bom que é o coração dos fiéis. Muito obrigado a todos.